Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso, pode ser usado como aulas complementares para a faculdade. Ele é válido para 40 horas e é um grande diferencial para você ter no seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo de todo o conteúdo dos slides. E está incrível! Bora para a aula! Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula do curso de Neuropsicologia. Hoje a gente vai falar sobre reabilitação neuropsicológica. Falamos anteriormente então sobre o conceito de neuropsicologia e as funções, né? Falamos na aula anterior sobre a avaliação neuropsicológica e agora então vamos entrar na reabilitação, né? O que ela é? É uma estimulação das funções neuropsicológicas, focando nas funções comprometidas, mas com o intuito de trabalhar a parte neuropsicológica de maneira geral. Então, lembra lá, nós fizemos a avaliação. A partir da avaliação, a gente identificou quais são as funções que estão comprometidas, né? Na verdade, a gente identificou todas as funções e como que elas estão. Então, a gente não vai colocar só no relatório da avaliação as funções comprometidas. A gente põe todos aqueles domínios que a gente estudou e como que ele está. Então, se ele está preservado ou se ele tem algum grau de comprometimento. Os graus de comprometimento, eles podem ser leve, moderado ou grave, tá? Para a gente entender aí como que está essa função. Então, a partir daí, eu pego esse relatório, vou ler esse relatório e entendo, né, como que estão essas funções. A reabilitação neuropsi, ela vai trabalhar todo esse escopo neuropsicológico, todas essas funções, tá? Mas a gente vai focar em específico o trabalho das funções comprometidas visando melhorá-las, né? Visando reabilitá-las ou habilitá-las, né? Porque às vezes, como eu falei na aula anterior, as pessoas nunca tiveram aquela função desenvolvida, ela nunca foi estimulada. Então a gente vai fazer uma habilitação também daquela função. Tem por objetivo a melhora então dessas funções de maneira que favoreça a qualidade de vida, bem-estar e inserção social. Vocês viram que eu estou sempre batendo nessa tecla, né, de compreensão de que o objetivo da neuropsicologia é esse: favorecer a qualidade de vida do sujeito, né? É para que as pessoas se sintam bem, para que elas tenham autonomia, para que elas tenham autoestima, né? E que elas consigam se inserir melhor no contexto social, alcançando o melhor desempenho que elas puderem, tá? Então, esse é o objetivo aí da reabilitação neuropsicológica. Então, falou de reabilitação, a gente está falando de treino cognitivo, estimulação das funções cognitivas, das funções neuropsicológicas, ok? O processo de reabilitação, ele pode ser feito por outros profissionais além do neuropsicólogo, como, por exemplo, o psicopedagogo, o terapeuta ocupacional, desde que esses tenham formação para tal. Então, hoje a gente tem alguns cursos de formação em reabilitação neuropsicológica. Então, você vai entender, né? Como se você tivesse a aula 1 e essa nossa aula 3 agora, né? Você vai entender um pouco sobre avaliação, mas se você não for um profissional da área da psicologia, você não pode fazer uma avaliação, certo? Porque você vai ter que manipular testes e os testes são restritos à área da psicologia. Mas o processo de reabilitação neuropsicológica pode ser feito por outros profissionais, sim. Então, o psicopedagogo, por exemplo, é bastante interessante que ele tenha uma especialização em reabilitação neuropsicológica, né? O terapeuta ocupacional também, porque o propósito da terapia ocupacional, ela está bem relacionada com o da reabilitação neuropsicológica, né? É a inserção do indivíduo no meio social de maneira que ele se sinta confiante e confortável para tal. Então, também é uma ferramenta bem bacana aí pro TO, tá? Pro terapeuta ocupacional. Aqui nós estamos falando de um tratamento que não terá número fechado de sessões como a avaliação. O ideal é que você faça no mínimo 6 meses de estimulação e posteriormente uma reavaliação, tá? Então, quando a gente falou lá da avaliação, a gente falou, né,
de uma coisa mais rápida. Aí, às vezes, em 2 meses, a gente demora uns 2 meses, às vezes, para fazer uma avaliação, se você for fazer uma sessão por semana, né? Você pode até fazer mais que uma por semana, se for o caso, tá? Mas, colocando assim dessa maneira, uma média aí de 2 meses. O processo de reabilitação, ele não vai ser assim tão curto. Por quê? Porque a gente está falando de estimulação neuropsicológica, estimulação cerebral, de conexões cerebrais. E isso a gente não faz em uma sessão, né? Então a gente precisa de repetição e estimulação para que os nossos neurônios, né, encontrem outros caminhos, às vezes para fazer determinadas conexões, se acontecer uma lesão, ou que esses neurônios aprendam essa conexão, que a gente estimule aí uma conexão que é pouco estimulada. Então, isso não é um processo que a gente faz assim tão rápido. Por isso que o ideal é que se faça no mínimo 6 meses de processo de reabilitação, tá bom? É sempre bacana que, finalizando o processo de reabilitação, a gente faça uma reavaliação e compare com a primeira, né, com a prévia aí do processo, para que a gente entenda como que isso evoluiu, né? Evoluiu mesmo? Ou tem funções que de repente mesmo com a estimulação não evoluíram? Então é muito importante que a gente faça essa reavaliação após o processo para poder ter aí esse parâmetro. Para que se faça um bom trabalho então de reabilitação, é necessário que o paciente tenha feito uma avaliação anterior, pois precisamos do relatório para compreender quais funções precisam ser trabalhadas e para que se possa montar um plano de reabilitação. Então, de repente você é o profissional que só faz a reabilitação, ou mesmo você é um neuropsicólogo, né, que faz os dois. Para você, pode chegar só o pedido de reabilitação, tá? De repente, você não vai fazer a avaliação desse paciente, mas esse paciente precisa vir com um relatório feito por um outro neuropsicólogo, tá bom? A gente só consegue fazer um processo de reabilitação neuropsicológica se a gente já tiver uma avaliação prévia. Não caiam, né, na cilada do ego aí, de fazer um processo de reabilitação sem ter uma avaliação, tá bom? Porque vocês vão gastar o tempo do paciente, o dinheiro, né? Porque, como a gente já conversou, não é um recurso que é tão acessível, então isso custa. E aí vocês não vão conseguir ter um resultado, tá bom? Então, poxa, mas vai precisar demorar 2 meses antes dele começar o processo? Vai ter que fazer avaliação previamente para que você tenha, de fato, um direcionamento para montar o teu plano de reabilitação, ok? Você mesmo pode ter feito essa avaliação ou pode ter sido feito com outro profissional. Se esse for o caso, você pode entrar em contato com esse profissional para alinhar informações e tirar dúvidas, tá bom? Então, a gente tem essa possibilidade, né? É bacana que a gente esteja acessível para isso e espero que os outros profissionais, né, também estejam para que a gente troque. Então, se você pegou um relatório lá que não é seu, peça o contato desse profissional que fez a avaliação. Entre em contato com ele, converse sobre esse paciente, converse sobre, né, escute o olhar dele, né? Se você ficou com dúvidas do relatório, alguma coisa que você não entendeu, entre em contato, esclareça, para que possa ser feito o melhor trabalho possível aí para esse paciente. Como fazer então, né, esse processo de reabilitação? Aqui a primeira sessão também será de coleta de informações. Você pode solicitar que o paciente envie previamente o relatório para você, para que você estude e já vá para a primeira sessão com alguns questionamentos. Então não tem jeito. A primeira sessão é sempre uma conversa, né? É sempre essa entrevista. A gente não vai fugir disso dentro da psicologia, tá? Então, eu preciso primeiro entender um pouquinho a história desse paciente, tá? Eu preciso ter esse relatório em mãos, eu preciso estudar esse relatório. Por isso que eu posso pedir, né, no primeiro contato, que hoje geralmente é pelo WhatsApp, eu posso pedir já que ele me mande aí esse relatório com alguns dias de antecedência da sessão, para que eu leia, para que eu faça as minhas anotações, registre ali o que eu preciso esclarecer, tá? Então esse primeiro momento
vai ser de tirar dúvidas, de conhecer esse paciente, né? Ele já fez esse processo anteriormente, ele já fez outras avaliações, ele já tinha esse diagnóstico, né? Entender esse histórico, de fato, né? Como que é essa dificuldade, como que isso aparece no dia a dia. Então, tudo isso são coisas importantes para a gente entender do paciente que precisa ser feito aí num primeiro encontro, tá bom? É sempre importante compreender qual é a dificuldade que aqueles comprometimentos acarretam no dia a dia daquele paciente, independente da faixa etária. Quando a gente recebe um relatório, eu vou ter lá discriminado as funções, né? E o comprometimento de cada uma delas. É só isso que está escrito lá. Eu preciso traduzir isso com o meu paciente, né? Entender com ele, tá bom, a atenção dele tem um comprometimento grave. E aí? Como é que isso aparece no dia a dia dele? Como é que ele sente esse comprometimento da atenção? Porque o processo de reabilitação, a gente precisa, e a gente vai conversar bastante disso hoje, fazer uma interligação com aquilo que eu faço no consultório e a vida daquele sujeito, porque senão perde o sentido do processo de reabilitação, tá? Então, principalmente para o adolescente, adulto e idoso, a gente vai precisar traduzir isso para o dia a dia da pessoa o tempo todo, né? Para que isso faça mais sentido. Então, é muito importante eu entender como que isso afeta ele. Então, tá bom, essa dificuldade, como que isso te atrapalha lá na escola? Como que isso te atrapalha no seu trabalho? Como que isso te atrapalha nos seus relacionamentos? É entender para que na hora de eu fazer o processo, eu consiga encaixar isso dentro das tarefas. Com o idoso, por exemplo, até mesmo com o adulto, eu vou trabalhar questões do dia a dia, né? Eu vou usar, a gente vai falar aqui dos jogos e tudo, mas principalmente eu preciso trazer questões do dia a dia, para que a gente trabalhe essas funções dentro daquilo que é real. Né? Então, com a criança a gente vai muito para o lúdico, com o adolescente também um pouco, mas com o adulto e com o idoso a gente precisa, a gente vai usar esse lúdico também, mas eu preciso trazer isso mais pro real, tá bom? Então, compreender isso vai ser bastante importante. Após a primeira sessão, você irá montar o plano de reabilitação, que consiste em identificar pelo relatório as funções comprometidas e também as mais desenvolvidas. Nesse caso aqui, a primeira sessão, assim como a gente tem conversado todo o tempo, se eu estou falando da criança e do adolescente, eu vou fazer com os pais essa primeira sessão para eu entender esse cenário, e com a criança eu também preciso ouvi-la, tá bom? Assim como a gente fez lá na questão da avaliação, tá? Também preciso ouvir essa criança. Depois disso, então, eu vou montar esse plano de reabilitação, as tarefas, a gente vai fazer junto aqui a montagem, né, desses programas, dessas sessões, para que eu vá começando esse trabalho. É importante identificar quais são as aptidões desse paciente, pois usar o que ele gosta e faz bem será um bom caminho para trabalhar o que ele tem mais dificuldade. Então, nessas primeiras conversas, eu preciso, é fundamental que eu identifique o que ele gosta de fazer. Eu preciso identificar lá no meu relatório quais funções dele estão preservadas, né? Quais, inclusive, estão às vezes acima da média, porque esses vão ser recursos importantes para que eu traga esse paciente para o processo, sabe? Para que ele se engaje. Porque se a gente está falando da reabilitação, a gente está falando de trabalhar coisas que ele tem dificuldade, certo? Se a minha sessão só tiver níveis de dificuldade, esse paciente vai desistir, porque vai ser frustrante, né? Ir para a sessão para fazer coisas que são muito difíceis vai fazer com que ele desista do processo, com que ele não se dedique, né? Então eu preciso trabalhar coisas que ele gosta, coisas que ele já faz bem. Então, por exemplo, um paciente tem dificuldade de memória, né? Mas ele gosta muito de super-heróis, né? Que hoje é bem comum, né? Ele gosta muito dos super-heróis. Então, eu posso trabalhar com ele o jogo de memória dos super-heróis. Então, eu associo as coisas para que seja mais confortável. Então, eu vou estar estimulando, eu vou estar trabalhando o que precisa, mas de uma maneira que seja mais prazerosa. Lembra lá que eu falei sobre a memória, né?
que a memória, para que ela vire uma memória de longo prazo, ela precisa ter um conteúdo emocional. O nosso processo de aprendizado, ele precisa ter emoção, ele precisa ter um conteúdo emocional junto para que seja mais fácil a minha assimilação de conteúdo, tá? Então, por isso que identificar o que a pessoa faz bem e gerar prazer, alegria dentro desse processo de reabilitação, ele é importante ser prazeroso, para que a gente tenha um resultado melhor e para que o paciente também consiga se engajar melhor naquilo que a gente está fazendo. No caso dos adultos, você pode explicar a ele como será o processo de reabilitação, no fim da primeira sessão ou no início da segunda. Após a explicação, se iniciam as tarefas. Para as crianças, damos a orientação aos pais e depois para as crianças, como eu já disse. É muito importante que a pessoa entenda qual a função da reabilitação, tá? Então, eu preciso explicar o que a gente está fazendo ali. Porque, principalmente com as crianças e adolescentes, a gente vai usar muitos jogos, né? Não é ir para brincar. O que a gente está fazendo? O que o brincar nos ajuda? Então, eu preciso explicar para ele, olha, você fez uma avaliação. Dentro dessa avaliação, apareceram que você tem algumas dificuldades nessa função. Para que a gente trabalhe essa função, a gente precisa estimular. Às vezes eu costumo explicar que é como se aquela área do cérebro ela tivesse fraquinha, sabe? Né? Um músculo que a gente não trabalha e ele é fraco, a gente não tem força com aquele músculo, né? Quando eu treino, eu faço academia, eu faço musculação, aquele músculo vai ficar forte, né? A reabilitação é esse processo com as nossas funções neuropsicológicas. Então eu preciso deixar aquelas funções fortes para que você tenha força, para que você consiga fazer aquilo que você precisa. E para isso a gente vai usar os jogos, a gente vai usar o lúdico, as brincadeiras, porque cada vez que a gente faz uma brincadeira e aquela determinada brincadeira, a gente vai acender aquela parte do cérebro, tá? É bem isso mesmo. A gente tem alguns exames hoje, né, de imagem, as tomografias, né, o PET scan, que são exames onde realmente a gente vê o cérebro acendendo, né, de acordo com algumas funções. Algumas avaliações neuropsicológicas são até feitas utilizando esses exames de imagem. Tem muita pesquisa hoje, né, que usa. Então, o paciente está ali fazendo um teste de atenção e uma tomografia ao mesmo tempo. Então, isso aparece, exatamente, o cérebro acende, né, é isso. Então, explicar isso para o paciente é importante, né, que conforme a gente vai fazer aquela tarefa, a gente está exercitando aquela função, o cérebro está acendendo naquela função, né? E isso está fazendo uma musculação naquela área. Então, o paciente ele precisa entender isso, sabe? Para ele saber o que a gente está fazendo, tá? Então, isso é muito importante. Com a criança, a gente vai usar um discurso mais lúdico, né? Ela ainda não vai ter esse nível de compreensão, mas a gente vai falar que cada vez que a gente exercita, ela vai melhorando, né? A lição lá da escola vai ficar mais fácil dela fazer, dela entender, vai mais fácil entender a pro. Então, a gente precisa fazer com que esse paciente entenda o processo, tá? Isso é fundamental. A reabilitação não é psicoterapia. Então, lembra, lá na primeira aula eu falei o quanto que ainda é difícil, as pessoas não entendem muito o que é a parte da neuropsicologia. Então, o paciente, ele não vai ir para fazer a reabilitação neuropsicológica para falar da parte emocional. A gente vai dar espaço para isso também, mas é diferente da psicoterapia, tá? Porque senão a gente, às vezes, principalmente a gente que é psicólogo e também faz atendimento clínico, às vezes a gente pode se perder, né? Por isso que, se você fez uma avaliação e você entende que esse paciente precisa de psicoterapia e reabilitação neuropsicológica, não pode ser o mesmo profissional para fazer os dois processos. Tem que ser cada profissional fazendo um, ok? É muito importante, então, que a gente, como profissional, primeiro entenda que reabilitação não é psicoterapia, os processos são diferentes, tá bom? Mas a psicoterapia, ela pode ser uma forma de reabilitação,
tá bom? Então, o paciente estar em psicoterapia também pode favorecer, sim, a reabilitação de algumas funções, por exemplo, fluxo do pensamento, algumas funções executivas, planejamento e organização. Quando a gente, pela psicoterapia, aprende a organizar os nossos pensamentos, a gente está reabilitando uma função executiva, tá? Então, a psicoterapia, ela vai ser, sim, uma estratégia, às vezes, de reabilitação, tá bom? Não neuropsicológica, mas é uma estratégia de reabilitação, tá bom? Como profissional, então, saber diferenciar isso e não cruzar as duas estações é muito importante para o sucesso do nosso trabalho, tá? E o sucesso do nosso trabalho não é eu, como profissional, ficar me sentindo fantástica. O sucesso do nosso trabalho é o meu paciente estar reabilitado, bem inserido com a sua autoestima, com a sua autonomia. Esse é o sucesso do nosso trabalho. Vamos estudar então como estruturar uma sessão de reabilitação, ok? A gente vai considerar uma sessão de 50 minutos e dividi-la em 3 etapas. Falando nisso, qual que é o tempo ideal, né, para um processo de reabilitação? É importante que você adeque isso com o teu paciente, tá? A gente vai falar de uma base de 50 minutos, mas se você achar, você pode fazer 1 hora, né? Menos que isso não dá, menos que 50 minutos não dá. Mas você pode fazer 1 hora, você pode fazer até 1h30 de sessão. Às vezes, o teu paciente tem um tempo maior para fazer as coisas, então às vezes você precisa de um tempo maior, tá bom? Você tem liberdade para definir isso, mas que não seja menos do que 50 minutos. Qual é a primeira etapa, então? Então, vamos considerar para esse estudo 50 minutos, se você fizer uma sessão maior, você adequa, ok? Os primeiros 10 minutos iniciais desses 50 minutos, a gente vai propor tarefas de nível fácil, tá bom? Com temas que sejam de interesse do paciente, que trabalham funções que não estejam com grande comprometimento. Então, você pode fazer, você lê o relatório e você pode fazer, né, uma folhinha nessa sua preparação, nesse seu plano de reabilitação, você pode fazer uma folhinha. Quais são as funções com comprometimento leve, ou melhor, quais são as funções preservadas, e aí você vai colocar lá, então de repente memória e visoconstrução está preservado. Comprometimento leve, atenção dividida está com comprometimento leve. Comprometimento moderado, atenção alternada e atenção concentrada está com comprometimento moderado. E funções executivas está com comprometimento grave. Então eu posso fazer isso, entende? Por blocos, para que fique mais fácil na minha cabeça de organizar. Então, ok, paciente X, eu coloco aí por blocos quais funções estão comprometidas em cada nível, para que seja mais fácil eu montar o meu plano. Então, para esses 10 minutos iniciais, eu vou ir lá nas funções que não estejam comprometidas e nas de comprometimento leve. E vou fazer tarefas que estimulem essas duas. E principalmente dentro de contextos que agradem o meu paciente, tá bom? Que sejam do interesse. Então, as coisas que aquela criança gosta, né? Bandas, artistas que o adolescente goste, áreas de interesse do adulto, esporte, áreas de estudo do interesse desse adulto, tá? E do idoso também, quais são as áreas de interesse desse idoso? E vou trabalhar esses primeiros 10 minutos sempre com esse tipo de dificuldade, fácil, beleza? Nível fácil. Por quê? Porque se eu começo com alguma coisa muito difícil, eu já vou desmotivar meu paciente, tá? Então, eu preciso que ele sinta que ele é capaz nesse começo de sessão, em toda a sessão, tá? Eu preciso que ele sinta que ele é capaz para que ele tenha um gás para ir para a próxima etapa, que é a etapa do nível difícil, ok? Então, a segunda etapa são aí os próximos 30 minutos, é o recheio, né, do lanche aí. É esse recheio. É um tempo maior, sim, porque a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais para essas funções que realmente estão comprometidas. Então, aqui eu vou trabalhar as questões que estão com comprometimento moderado e grave, tá? E aí a gente vai intercalando em cada sessão, trabalhando uma dessas funções. Então, eu vou colocar lá. Então, por exemplo,
Com comprometimento moderado, tenho atenção dividida e concentração. Então aqui, nesse tempo, eu vou trabalhar essas funções. Vou escolher atividades que me estimulem dentro dessas funções, tá bom? Terceira etapa, os 10 minutos finais aí. Eu vou fazer tarefas de nível médio, que seja um desafio possível e possa dar motivação. Também é interessante finalizar com exercícios de relaxamento e respiratórios. Então aqui eu vou usar nível médio, né? As funções que estão com comprometimento leve, no máximo moderado, né? É bacana a gente usar atividades que dê sequência para a próxima sessão, né? Então, construção de coisas, sabe? Planejamento, construção de materiais que a gente vai dando uma sequência ao longo das sessões, tá? E que seja prazeroso. Porque, pensa, eu comecei com um desafiozinho leve, consegui fazer. Aí, na segunda etapa, eu vou para o desafio mais pesado, onde pode ser que eu não consiga fazer aquela tarefa, ou que eu tenha muita dificuldade para fazer aquela tarefa. Então, para finalizar isso, eu preciso que dê uma aliviada, tá? Que de novo eu recupere o prazer. Porque o meu paciente precisa sair motivado da minha sessão para que ele venha para a próxima, né? E a gente consiga fazer 6 meses de processo, tá bom? Então é importante que a gente vá fazendo mais ou menos esse escopo. Então, isso é um exemplo, tá bom? De tempo que a gente pode dividir. Não precisa ser exatamente assim, tá? Mas é um exemplo aí que a gente pode utilizar. Os exercícios de relaxamento respiratório também são bem bacanas. Eu brinco com os pacientes que eu sou a louca da respiração, né? Eu uso muito os exercícios respiratórios em todo o processo de reabilitação, mesmo com a psicoterapia, porque os exercícios respiratórios, eles trabalham muito a concentração, né? Os processos atencionais e o controle mental. Então, eles são aí ferramentas fantásticas para a gente utilizar nesses processos, tá? E o exercício de relaxamento também. Então, pode ser um relaxamento guiado, você pode fazer um relaxamento com o paciente, uma música ambiente, né? Até mesmo, às vezes, uma questão mais corporal, sabe? De relaxamento. Por quê? Porque ele fez um treino cognitivo, ele ficou tenso ali com aquilo que ele tem dificuldade. Então, é bacana que isso relaxe no final para que a gente possa finalizar o processo, ok? Como selecionar, então, as tarefas, né? Qual tarefa a gente vai usar aí para cada etapa? A gente precisa selecionar com a necessidade e o conhecimento do paciente. Então, eu sempre preciso começar com tarefas base daquilo que ele já conhece, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado na reabilitação com a frustração. A gente vai trabalhar um pouco a frustração, porque vai ter tarefas difíceis, mas não pode ser muito frustrante. Senão a gente desiste, tá? O paciente desiste, fica muito pesado pra gente como profissional, e aí o processo atravanca e a gente não sai do lugar, tá bom? A gente pode utilizar, então, jogos, brincadeiras, tarefas, atividades e até mesmo alguns testes que a gente pode usar para treino, ok? Então, aí a gente fica amplo. Uma coisa muito importante aqui para a reabilitação é que o profissional que se propõe a trabalhar com isso, ele precisa ser criativo, tá? Ele precisa se sentir à vontade com a criatividade, tá bom? Por quê? Porque você vai precisar criar as sessões e isso tem que ser personalizado. É lógico que depois que você já está fazendo isso um tempo, né? Às vezes você nem precisa estruturar no papel cada uma delas. Você já tem isso em mente e o que você vai ir trabalhando, né? Mas é importante que você tenha uma criatividade, porque você não vai fazer toda a sessão o mesmo jogo, né? A gente pode repetir sim e deve repetir os mesmos jogos e as mesmas tarefas, mas a gente tem que fazer isso numa constância, né? Eu tenho que, faço aqui, faço outro, volto, faço de novo, troco. Então, a gente vai ter que ir montando isso. Ter criatividade para estruturar esse processo vai ser bastante importante, tá? Na grande maioria das vezes, o paciente tem mais de uma função comprometida.
E os jogos também são capazes de trabalhar mais de uma função por vez. Por isso, adequar cada jogo à necessidade de trabalho será fundamental. Então, por exemplo, eu pego um jogo que ele é capaz de trabalhar várias funções ao mesmo tempo. A maioria dos jogos são assim, né? Até porque, lembra, aqui está tudo integrado. Então, as funções não trabalham sozinhas, né? Elas sempre estão correlacionadas. Então, a gente vai conseguindo adequar um que vai mais para esse lado que o paciente precisa ou mais para aquele outro lado. Como que a gente faz, então, essa reabilitação? Vamos dar um exemplo, tá? Um paciente de 10 anos tem comprometimento nas funções de atenção e de função executiva, principalmente controle inibitório, e tem bastante facilidade com organização visual, gosta de desenhar e tem ótima visoconstrução e visopercepção. Então vamos pensar lá naquela divisão dos bloquinhos? Então eu colocaria funções preservadas, visoconstrução e visopercepção, né? Então organização visual, ok. Comprometimentos moderado e grave, atenção e função executiva, né? Aqui a gente não entrou no detalhe do comprometimento leve, mas dá pra gente já colocar isso. Aptidões, desenho. Então, eu vou usar a ferramenta do desenho para poder trabalhar as questões que ele tem mais dificuldade, ok? Para as tarefas de nível fácil, eu posso usar jogos, eu estou colocando aqui jogos entre aspas, tá? Porque aqui a gente está falando de jogos, tarefas, brincadeiras, ok? Então, sempre que eu usar jogos, a gente está falando de todo tipo de tarefa, ok? Então, eu posso usar jogos que trabalhem e envolvam a percepção visual e desenho, como quebra-cabeças e desenhos dirigidos. Então, lembra lá nos primeiros 10 minutos, na tarefa de nível fácil, o que eu posso trazer para ele? Coisas que trabalhem a visoconstrução, né? Quebra-cabeça, os desenhos, ele gosta. Então, vamos começar com uma coisa leve, com uma coisa que é fácil para ele fazer. Eu já vou estar trabalhando aí a atenção, né? Porque lembra que eu disse que a atenção está envolvida com quase todas as tarefas que a gente faz, né? Com todas. Então, eu já vou estar trabalhando a atenção, mas eu vou estar trabalhando de uma maneira que é prazerosa e que ele vai se sentir que ele consegue fazer aquilo que eu estou propondo, tá? Para as tarefas de nível difícil, usar jogos que trabalhem a atenção e o controle inibitório, como, por exemplo, Gênios. Lembra do Gênios? Que eu tenho que seguir as cores na sequência que ele vai me dando, né? O Bopit, que também ele é muito parecido com Gênios, né? E eu vou apertando, então ele vai me dando instruções auditivas, tá? Bate, aí eu bato lá, gira, giro, puxa, ele vai me dando, eu tenho que seguir aquela sequência, tá? O jogo do Uno, que vai trabalhar o controle inibitório, o rouba-monte, né? Então, quando é determinado número, eu tenho que bater, e aí eu pego as cartas para mim. Então, olha lá, atenção e controle do impulso, né? Eu tenho que controlar, eu só posso bater naquele momento, tá? O Lince, que é um jogo que aí é bacana também, que ele tem muito da questão visual, né? De processamento visual, que pode dar uma facilitada, e ele é de atenção, eu preciso ter atenção para buscar lá as figuras, ok? Então eu vou trazer aí as tarefas mais difíceis. Para as tarefas de nível médio, usar tarefas de continuidade, montar um quadro com os desenhos dentro de uma mesma linha de raciocínio, montar uma história em quadrinhos, por exemplo, porque ele gosta de desenhar. Então, percebe que isso é da continuidade? Isso faz com que o paciente se engaje para continuar o processo, né? Um pôster, uma pasta de desenhos, uma caixa de material para desenho, eu vou usar ali a temática que ele gosta para que a gente vá construindo alguma coisa ao longo do processo de reabilitação, tá? Isso é muito simbólico também, né? Porque a reabilitação é um processo onde eu vou edificando, vou colocando tijolinhos nessa casa, né? É muito um processo de construção. Então, fazer isso de maneira concreta e construindo algo com o paciente vai fazendo ele enxergar o próprio progresso, tá? E isso é bem importante também aí dentro desse processo. Então, vamos pensar um pouquinho quais são esses jogos, atividades que a gente pode usar para trabalhar
cada função, ok? Então, atenção. Como a gente já disse, a atenção é uma das funções mais importantes, já repeti isso em todas as aulas do nosso sistema neuropsicológico. É importante que sempre seja trabalhado em todas as sessões. Então, de fato, toda atividade que você fizer já vai estar trabalhando a atenção, tá? Então, ela sempre precisa estar presente. A grande maioria dos pacientes vai vir com alguma alteração atencional. É muito comum hoje que a gente tenha aí essas alterações. Também a maioria dos jogos tem a exigência da atenção, o que facilita a estimulação constante, tá? Então, a atenção é um ponto que vai estar sempre pegando. Jogos, então, que a gente pode trabalhar a atenção. O Lince, como eu disse anteriormente, né? O BOPIT, que é esse de instruções, que eu preciso estar muito atento e também vai trabalhar muito controle inibitório. A gente vai ver isso lá nas funções executivas. Os Gênios, né? Que eu tenho que ir seguindo as instruções. O xadrez. O xadrez, vocês vão ver que eu estou colocando em quase todas aqui, em quase todas as funções neuropsicológicas, porque o xadrez é muito completo, tá? Tem programas de reabilitação que são só utilizando xadrez, para vocês terem uma ideia do poder desse teste, desse jogo, tá? Então, assim, trabalhar o xadrez com as crianças desde pequenininhos é muito legal, porque isso já vai desenvolver várias habilidades, tá? Então, o xadrez é excelente. O jogo de damas é bacana, por exemplo, se a pessoa não sabe jogar xadrez, começar pela dama, né? Porque é uma prévia do raciocínio para o xadrez, né? Já demanda ali uma organização visual, né? Uma estratégia. Então, ela é uma prévia bacana para o xadrez. Jogo de 7 erros, né? Lembra aquelas revistinhas infantis, né? Que tem os joguinhos? Isso é um excelente treino para atenção, né? Porque você precisa olhar ali, lembra, já tem a questão da parte visual também aí, que a gente já pode estimular. E se é uma pessoa que tem facilidade com isso, melhor ainda, né? Para eu usar para treinar a atenção. Então, eu tenho que olhar ali, identificar e achar os erros na outra imagem. Então, treina bastante atenção. Batalha naval. Batalha naval é excelente para treino de atenção alternada, tá? Porque a gente tem que alternar o foco de atenção. Eu tenho que olhar a minha tela, a tela do outro, né? E eu tenho que fazer essa alternância o tempo todo. É um jogo muito legal para trabalhar a atenção alternada. Quando vocês virem aí, pegarem algum paciente que tenha esse tipo de comprometimento. Memória, né? Então, lembra que nós temos várias maneiras de trabalhar a memória, tá? O jogo da memória, enfim, né? Já diz tudo. Eu vou trabalhar essa memória mais recente, tá? Essa memória mais ali imediata, de curto prazo, que a gente está trabalhando dentro dos 20 minutos. O perfil, né? É aquele jogo, quem não conhece, depois dá uma pesquisada, que você tem as dicas, né? Para você adivinhar o que é. É muito bacana, por quê? Porque ele envolve memória de curto prazo. Eu tenho que memorizar as dicas que eu estou ouvindo, né? Então eu vou falando os números e o meu oponente vai me falando as dicas. Então eu tenho que memorizar as dicas para eu construir uma ideia. Então, memória de curto prazo. E também vai trabalhar a nossa memória de longo prazo, a nossa memória semântica, de aprendizado, porque eu vou ter que achar os conceitos que eu já aprendi ao longo da vida. Então, o perfil é muito legal para trabalhar a memória. O Sudoku, né, que tem os númerozinhos lá que eu tenho que ir encaixando. Então, também trabalha bastante a memória de curto prazo, né, para eu lembrar que número que eu já usei. Atenção também, muito, né, até não coloquei lá anteriormente, mas o Sudoku é excelente. Construção visual também. O xadrez, como eu disse, né, por quê? Porque você precisa memorizar o movimento de cada... o movimento de cada peça aqui. Então, a memória de longo prazo vai estar sendo trabalhada pelo xadrez, tá? Então, são alguns aí, de novo, o xadrez aparecendo, que ele é fantástico. Jogos para trabalhar a linguagem. Então, lembra que a gente tem linguagem verbal e não verbal, tá bom? Ditados, as histórias, ler, escrever, desenhar as histórias em quadrinhos, encenação teatral, né? Então lembra que não é só verbalização,
né? É o corpo também, a gente está falando de linguagem. Então, encenar um teatrinho também é uma maneira de trabalhar a linguagem. Histórias com bonecos, então vamos contar uma história utilizando os bonequinhos. Cruzadinha vai trabalhar muito linguagem. Rimas também. As paródias, né? Que é eu pegar ali de repente uma música, e aqui, com os adolescentes, isso é ótimo para trabalhar a linguagem. Eu pego as músicas que eles gostam e a gente vai fazer paródias em cima dessas músicas, né? É muito legal. A mímica, para trabalhar essa linguagem corporal, tá? Então, a linguagem também tem vários recursos aí que a gente pode utilizar. Visoconstrução e visopercepção. Então, lembra, tudo que eu tiver exigindo a minha percepção visual, eu vou estar trabalhando esses dois construtos, tá bom? Quebra-cabeça, né? Jogos da memória, que lembra, é visual, eu tenho que memorizar visualmente onde que está isso. A dama, então de novo, eu tenho que me organizar no espaço. O xadrez, jogos, qualquer jogo de tabuleiro, tá? É bacana. Deixa eu só fazer um comentário anterior aqui da linguagem, que eu me lembrei. Para os jogos de linguagem, tem muitos jogos de gramática, que, por exemplo, com os adolescentes é bacana de usar, né? Que às vezes são algumas dificuldades também que eles têm. Então, que vai trabalhando as palavras mesmo, a construção das palavras. Então, tem vários jogos que também nos permitem trabalhar isso, ok? Os jogos de tabuleiro, então, né? Todos eles estão ali visual, todos eles vão trabalhar essas questões. De novo, o Sudoku. O caça-palavras, né? Também eu consegui identificar e achar lá aquelas palavras. O dominó, né? Porque eu também vou precisar ter uma organização visual. E o cilada, olha, cilada é um queridinho meu. Eu gosto muito de trabalhar o cilada. Ele também trabalha muitas funções executivas, de organização, planejamento, frustração, tá? Quem não tem oportunidade, procure aí cilada. Gente, é gostoso até para você ter em casa para jogar de vez em quando, tá? Porque ele é um quebra-cabeça de figuras geométricas, vamos dizer assim. E você tem que encaixar essas figuras geométricas, né, para que você complete um espaço. Então, assim, é muito bacana, exige muito da visoconstrução e da visopercepção, exige muito da atenção e da flexibilidade mental. Então, lá nas funções executivas a gente vai falar disso. Ele vai trabalhar muito a flexibilidade mental, tá? Por quê? Porque eu vou tentando um encaixe, não dá certo. Eu tenho que conseguir mudar a posição das peças, eu tenho que ter flexibilidade para tentar de outra maneira. Então, o cilada é maravilhoso, ele tem vários níveis, então você pode ir trabalhando esses níveis ao longo das sessões, tá? E tem um resultado muito legal. Trabalhar, então, as funções executivas. Vamos lembrar que quando a gente fala de função executiva, a gente está falando de velocidade do processamento, organização e planejamento, controle inibitório, estamos falando de pensamento e de flexibilidade mental, tá? Então, tudo isso é função executiva, tá? Então, a gente tem várias tarefas aí para trabalhar. O Jenga, lembra qual que é o Jenga, que você tem que ir tirando as pecinhas, né? Tem outros jogos também, acho que tem até um Uno, se eu não me engano, que é mais atual, né? Que você tem que ir tirando as pecinhas sem deixar cair, né? Isso tem vários, tem uns, né, que você... Jogo dos palitos, que é mais antigo, lembra que solta os palitos? E aí você tem que ir com o palitinho tirando. Isso trabalha, além da coordenação motora, é lógico, o controle inibitório, né? Porque eu não posso ir no impulso, né? Eu tenho que ir pensado, eu tenho que conter o meu impulso, tá? O pula-pirata, que também vai trabalhar essa questão da impulsividade, tá? O jogo da vida, né, que é planejamento e organização, para a gente trabalhar essas questões. Banco imobiliário também, planejamento e organização, tomada de decisão, estratégia, tá? Amarelinha, né, muito motor, né, é um desenvolvimento motor, mas que também está trabalhando controle inibitório, tá? Tudo que trabalha coordenação motora está muito relacionado com o controle inibitório, tá bom? Vivo ou morto, por exemplo, é uma brincadeira, né? Que eu tô ali, vivo ou morto, vivo ou morto. Mas eu preciso ouvir, então, atenção sempre, tá envolvido aqui em todos,
mas eu preciso ouvir e conter o meu comportamento. Controle inibitório também. Jogos de imitação, tá bom? Também vai trabalhar aí as nossas funções executivas. O Uno vai trabalhar estratégia, planejamento, atenção, controle inibitório também, tá? Então o Uno também é um jogo muito legal, muito completo. Outros jogos de cartas, tá? Também vai trabalhar estratégia. Todo jogo que tiver envolvido com estratégia tá trabalhando função executiva, tá bom? Rouba-monte, que é aquele que eu já tinha falado, que vai trabalhar controle inibitório. War, né? Que também é um puta jogo de estratégia. Músicas, então a musicalidade, porque com a musicalidade tá envolvido planejamento, organização, flexibilidade, tá? Criar, a criação, a criatividade, tá bom? O BOPT, como eu falei, né, que tá lá muito envolvido com a atenção, né, e também trabalha muito controle inibitório. E o Cilada, que eu expliquei para vocês aí anteriormente, que é um queridinho, que trabalha muito bem flexibilidade mental, tá? Então, e principalmente a frustração, porque às vezes a pessoa fica meia hora numa mesma tarefa e não consegue concluir. Então, a gente vai parar, vamos respirar. Respiração, como eu falei para vocês, a gente vai usar muito durante o processo de reabilitação, principalmente quando o paciente estiver com dificuldades, tá? A respiração ajuda a oxigenar melhor o cérebro e voltar para o foco de concentração. Então, se você vê que o paciente está com muita dificuldade ao longo de uma tarefa, para com ele, faz respiração, dá umas 3 respiradas profundas, e depois volta para o exercício. Você vai ver que às vezes ele já consegue perceber aquilo de uma maneira diferente e consegue concluir a tarefa. Orientações, então, a respeito do processo. É fundamental que o paciente entenda por que estamos utilizando aquele jogo. Explicar quais funções estão envolvidas e como elas serão estimuladas fará grande diferença na evolução do processo, tá? Então, eu fiz o jogo, eu sento e converso com esse paciente. Eu gosto até de perguntar para ele mesmo, olha, o que você acha que esse jogo está estimulando em você? Quais são as funções? Né? Então, o paciente da reabilitação ele fica perito em funções neuropsicológicas. Quais são as funções que a gente está trabalhando hoje? Atenção, né? É muito comum atenção e memória, as pessoas terem mais facilidade. As outras, a gente tem que ir ajudando bastante na compreensão. Mas é importante que ela entenda. Então, por exemplo, fez o Cilada. Tá, o que a gente trabalhou aqui agora? O que você teve que usar do seu cérebro para a gente fazer esse exercício? Então, você percebe? Foi essa parte aí que acendeu, né? É a musculação dessa parte que a gente fez hoje, tá? Fazer correlações com jogos, com situações do dia a dia, explicando que são as mesmas funções utilizadas, fará o paciente entender a seriedade do trabalho e que não se trata de ir ao consultório para brincar. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo o BOPT, que é um jogo lá que vai trabalhar atenção e controle inibitório, eu vou explicar isso para ele. Você tem que controlar seu impulso, né? Você está ouvindo, você tem que esperar ouvir a informação inteira primeiro para depois ter uma ação. E no dia a dia isso não acontece. Quando alguém está te falando alguma coisa, você não tem que ouvir primeiro para depois tomar uma ação? Então, é a mesma área, lembra? Lobo frontal, função executiva e memória, e atenção. É a mesma área cerebral que está sendo estimulada. Então, aqui a gente está estimulando ela pelo jogo para que lá na sua vida, no dia a dia, quando você estiver com essa situação, essa sua área vai estar mais fortalecida, vai ser mais fácil lidar com essa situação no dia a dia, tá? Então, essas correlações é muito importante, principalmente os adolescentes, adultos e idosos, que a gente faça para que eles entendam a seriedade do trabalho, que não é só um lúdico, que não é só um brincar, não é um passatempo. A gente está trabalhando o cérebro, a gente está reabilitando funções, estimulando funções, tá? Então isso é muito importante. A estimulação por meio do processo de reabilitação possibilita que aquela função com comprometimento seja treinada. E como qualquer parte do corpo, quando treinada, ela melhora o seu desempenho, né? Eu costumo sempre dizer isso para os pacientes, tudo aquilo que a gente treina, a gente fica bom. Isso é uma faca de 2 gumes, né? Por quê? Quando a gente treina pensamentos negativos, a gente fica muito bom neles, né? Então, quando a gente treina
a nossa habilidade em determinada questão, a gente vai ficar bom nisso, né? Então, por isso que a gente vai repetir tarefas, sim, a gente vai fazer várias vezes aquela tarefa, né? A gente vai aumentar o grau de dificuldade daquela mesma tarefa, porque a gente está treinando o nosso cérebro, tá bom? O melhor desempenho dessas funções levará a mais facilidade para a realização das tarefas, mais autonomia, elevação da autoestima, qualidade de vida e inserção social. Voltamos para o nosso objetivo da neuropsicologia, tá? Então, a gente tem que ir trabalhando com o paciente para que ele entenda esse propósito, tá bom? Porque é isso que vai fazer com que um processo funcione aí de uma maneira muito mais efetiva. Espero, né, que tenha ficado um pouquinho mais claro como que é esse processo da reabilitação. Então, como eu disse, a gente está tendo aqui um ampassé, né? A gente está passando por essas informações para que a gente atue de fato na área. A gente vai precisar ter uma especialização, é muito treino, muito estudo para a gente conseguir montar aí, né, todos esses planos, tanto a avaliação, né, quanto ao processo de reabilitação, mas eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido o objetivo, né, principal desse trabalho é sempre minimizar sofrimento, é sempre promoção de saúde, é para isso que a psicologia serve e todas as suas especificações, ok? Amanhã a gente vai fazer um estudo de caso, então vamos tentar colocar um pouquinho na prática essas questões sobre a avaliação e a reabilitação, tá bom? Vamos tentar trazer para o concreto, né? Que eu sei que eu vou explicando aqui, quem nunca viu isso, quem nunca teve contato, às vezes fica meio perdido. Então vamos trazer isso para um caso real, né? Vou trazer para vocês um caso mesmo de um paciente meu, que eu fiz todo esse processo com ele de avaliação e de reabilitação, para vocês verem como que tudo isso se coloca na prática, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!